Muito bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje trataremos da incapacidade daqueles com enfermidade e deficiência mental e casos afins, né, como o caso da prodigalidade, do toxicômano, do alcoólatra, etc. Antes de entrarmos propriamente na incapacidade daqueles com deficiência mental, haverá um prólogo de informações para que a gente contextualize toda essa legislação dentro de um panorama maior que trata da deficiência mental. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a nossa legislação de incapacidade ela foi fundamentalmente alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 3.146 de 2015. Então, ela coloca no artigo 4º, segundo a redação nova, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, ébrios habituais e viciados em tóxicos, ou seja, o alcoólatra e o toxicômano, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e aí vem uma incongruência enorme, porque se ele não pode exprimir sua vontade, como é que ele vai ser relativamente incapaz? O relativamente incapaz, ele é ajudado, ele é assistido pelo assistente, mas ele tem que manifestar sua vontade também. Por exemplo, se ele for realizar uma escritura de compra e venda, ele tem que assinar junto com o assistente. Mas aqui nós colocamos os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, como relativamente incapaz, gerando uma incongruência enorme no ordenamento jurídico. E os pródigos, que são o último caso tratado aqui nesse artigo 4º, pródigo é a pessoa que gasta de maneira contumaz. Não é simplesmente alguém que gasta muito dinheiro. É uma pessoa que não tem controle quanto aos gastos. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em jogos ou viciada em consumo, etc., que ela não consegue se controlar. Portanto, ela vai ser relativamente incapaz. Bom, antes de entrarmos na matéria propriamente dita também, eu gostaria de falar um pouco da luta antimanicomial e o movimento antimanicomial. Michel Foucault acabou sendo um dos ícones da luta antimanicomial, porque ele escreveu um livro, História da Loucura. É um livro bastante interessante, bastante provocativo e que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu já li o História da Loucura e fiquei absolutamente fascinado. Um outro livro dele que é muito interessante ler é O Nascimento da Clínica, que também trata de processos de docilização de corpos por meio da medicina, por meio das instituições totais, nos dizeres de Goffman. Então, um movimento antimanicomial tomou Michel Foucault como sendo um dos seus ícones. Michel Foucault morreu em 1984, infelizmente. E temos também Franco Basaglia. Franco Basaglia era um médico no Trieste e que ele fez a primeira lei extinguindo manicômios e congêneres no Trieste, na Itália. Portanto, ele falava que os doentes mentais não deveriam ficar internos uma instituição, serem institucionalizados em um manicômio, e sim ter uma vida que combinaria tratamento, convivência na família. É um movimento muito bonito, eu já fiquei muito fascinado com ele. O primeiro texto que eu escrevi foi A Desmanicomização da Loucura e o Direito, na revista do CAAP. Porém, o que eu não reparei, e isso é muito da imaturidade do pesquisador que eu tinha na época, é o efeito colateral que isso teve. O que aconteceu? Basaglia fechou os manicômios. Aquelas famílias que tinham dinheiro pegavam os doentes mentais, colocavam num trem e internavam na Suíça. Aqueles que não tinham dinheiro simplesmente abandonavam os deficientes mentais na rua.
Então, o mote da deficiência mental, o mote da luta antimanicomial, hoje em dia, é tratar sem discriminar, ou tratar sem desamparar. Né? Nós temos que ter o tratamento de maneira humanizada, não como os antigos manicômios, como Juqueri e outras coisas do tipo, mas também não podemos abandonar e deixar todo o ônus para a família. Aqui vai um caso interessante que eu mesmo ouvi, que houve um debate na Academia Mineira de Medicina entre o doutor Jorge Paproc, que era um psiquiatra antigo e muito renomado, de quem eu fiquei amigo, e o professor Sérgio Danilo Pena, que além de ser um geneticista dos mais conhecidos do mundo, era também um cinéfilo. E o Sérgio Danilo Pena falou que Hollywood humanizou o deficiente mental. Filmes como Rain Man e vários outros, ele humanizou o deficiente mental. O Dr. Paproc, que tinha anos e anos e anos de experiência, inclusive trabalhando em hospitais psiquiátricos, ele falou que Hollywood não humanizou o deficiente mental, ele glamourizou o deficiente mental, porque tratar de um deficiente mental pode ser algo muito difícil. Um outro exemplo que eu trago a vocês é um exemplo que aconteceu na DAJ com uma orientanda minha. Era uma mãe que tinha um filho incapaz, maior de idade, e que precisava da curatela dele para que ela pudesse conseguir um determinado benefício. Foi ela, a mãe do deficiente mental, que tinha uma paralisia mental severa, junto com a estagiária de DAJ, minha ex-orientanda, ao juiz, e o juiz falou que só poderia dar a interdição se ele visse pessoalmente o deficiente mental. A mãe afirmou que ele vivia em casa com alguns aparelhos e que o deslocamento poderia matá-lo. Nesses casos, o juiz tem o dever de ir até a casa do interditando para averiguar a questão em loco, mas o juiz foi absolutamente intransigente. Então a mãe, desesperada, colocou o filho num carro, levou para o fórum. Durante o caminho ele teve 3 convulsões, quase morreu, e o juiz finalmente se deu ao trabalho de descer até o estacionamento do fórum. E a hora que ele viu a situação, ele falou: mas bastava vocês me terem dito. Eles haviam dito essa situação. Né? Então, muitas vezes, lidar com o judiciário pode ser bastante frustrante, bastante chocante do ponto de vista jurídico. Bom, o movimento antimanicomial no Brasil ele foi capitaneado pelo Paulo Delgado, que foi autor, da Lei 10.216 de 2001, que trata da luta antimanicomial no Brasil. Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno de deficiência mental e redireciona o modelo assistencial de saúde mental. Ou seja, a assistência à saúde mental não se dará em manicômios, mas sim fora do manicômio. Ela já vem com um viés de tratar sem abandonar. Muito bem. Para que uma pessoa seja declarada relativamente incapaz, não basta um laudo médico. É necessário um processo de interdição. É um processo que corre em uma vara do fórum, né, e que vai haver, ao final, a sentença de interdição. Como que se dá esse processo de interdição? Em primeiro lugar, vamos saber que são os artigos 1767 seguintes do Código Civil e 147 seguintes do Código de Processo Civil. Estão lá os artigos pertinentes ao processo de interdição. Os senhores podem ler em casa. Muito bem. O artigo 753 fala da perícia. O que é a perícia? Segundo o artigo 753, decorrido o prazo do artigo 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliar a capacidade do interditando para praticar seus atos da vida civil. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. O laudo pericial indicará especificamente, se for o caso,
os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Portanto, é uma equipe preferencialmente multidisciplinar que fará uma perícia no interditando para saber se ele realmente tem deficiência mental e quais os limites dessa deficiência mental. Ela não precisa ser tudo ou nada. Ela pode indicar quais os atos o deficiente mental pode praticar e quais os que ele não pode praticar sem assistência. E a perícia não vincula o juiz. Embora a perícia seja uma prova muito interessante, muito forte, ela não obriga o juiz a decidir daquele jeito. Nós vivemos o processo de livre convencimento do juiz. O juiz forma sua convicção de acordo com todo o contexto envolvido no caso e com as várias provas do caso. Ele não se vincula a uma prova específica, nem mesmo a confissão. Bom, o artigo 751, que é o exame do juiz. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidos a termo as perguntas e respostas. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Isso é exatamente aquele caso que eu estava falando, que aconteceu no nosso DAJ. Repetindo, não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde ele estiver. Parágrafo 2º, a entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Parágrafo 3º, durante a entrevista é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder suas perguntas formuladas. Parágrafo 4º, a critério do juiz poderá ser requisitada a oitiva de parentes e pessoas próximas. Ou seja, o interditando deve comparecer perante o juiz que o entrevistará. Por exemplo, você assinaria um cheque em branco? Qual que é o valor do salário mínimo? São questões da vida cotidiana, nada muito complexo, para saber se eles têm a noção do convívio cotidiano ou não. Você se casaria com qualquer um? Você doaria seu patrimônio para uma instituição, todo o seu patrimônio? Então, isso que vai fazer também parte do convencimento do juiz. E o artigo 754 vai falar da sentença. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos interessados, o juiz proferirá sentença. E aí, então, vem a sentença negando a interdição ou gerando a interdição. A sentença ela é declaratória e não constitutiva, ou seja, ela não cria uma situação nova, ela não cria o estado de interdito para o deficiente mental. A deficiência mental ocorre de maneira anterior à sentença. A sentença simplesmente declara uma situação que já havia antes. Ou seja, o indivíduo já era deficiência mental, a sentença declara judicialmente essa condição. E, além disso, o artigo 756, a sentença não faz coisa julgada. O que é coisa julgada? É aquela decisão judiciária da qual não cabe mais recurso. A sentença de interdição jamais fará coisa julgada, porquanto levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou, segundo artigo 756. Acabando a causa da interdição, levantar-se-á a interdição e acabará o processo de curatela. A sentença também não dá atenção a lúcidos intervalos, ou seja, a pessoa que tem alguns intervalos lúcidos no meio da deficiência mental. Por uma questão de segurança jurídica e praticidade, a sentença não irá considerar os lúcidos intervalos. O artigo 3º, inciso 3º do Código Civil, combinado com o artigo 755, parágrafo 3º do CPC, que vai falar dos limites da interdição. Quais que são os atos que o interditando pode praticar e não pode praticar. E a autonomia do curatelado está no artigo 758, dizendo que o curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados a conquistas da autonomia pelo interdito, procurando sempre a autonomia combinada junto com a proteção, como em todo o processo gerado por incapazes. Bom,
Muito bem, são essas as apresentações. Espero que os senhores estudem o caso com cuidado e brevemente iremos nos encontrar. Muito obrigado.